pessoal, estamos ao vivo. Deixa eu fixar aqui o comentário sobre o tema. Minha convidada já chegou. Só vou fixar o comentário aqui. Aí, deu. Então vamos lá, gente. Nossa Senhora. O problema é que a minha rinite de manhã é uma coisa de louco. Então meu nariz aqui já está daquele jeito, meu olho já está daquele jeito. Deixa eu chamar minha convidada aqui, a gente vai batendo um papo. Opa! Deixa eu ver, amiga. Deixa eu convidar aqui. Aí, finalmente! Finalmente conseguimos essa live. Finalmente conseguimos essa live, né, Ana? Nossa Senhora, depois daquele bug de segunda, eu tava tão animada que a gente ia falar sobre esse assunto, enfim. Era um assunto que no formulário que as pessoas estavam respondendo, tava todo mundo querendo muito, sabe? Então eu falei assim, Legal. nossa, Deu as que dicas justo na segunda-feira, né? ai, poxa vida, e pior que ficou, né? Aqui na minha casa, assim, eu só fui conseguir postar mesmo, era umas 8h30, 9 horas da noite que eu consegui postar no Instagram. Aqui também. Ele foi voltando aos pouquinhos, né? É. Vou abrir aqui. Ana, diga pra minha turma. Ó, já chegou pessoas aí, ó. Já tem gente aí, galerinha que madrugou com nós. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos bater esse papo aqui juntas. Ana, se apresente, meu bem. Quem és tu? Conta aí. Sei que nós somos da mesma terrinha, mas conta aí para o pessoal te conhecer. Então, oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Suelen, bom dia, pessoal. Meu nome é Ana, eu tenho 26 anos. Eu sou formada técnica em administração pelo Instituto Federal de São Paulo e cursei até o terceiro semestre de gestão financeira pela Anhembi Morumbi. Só que aí, depois da maternidade com a Lili, né, começou a ficar muito sobrecarregado o trabalho, o estudo, cuidados com a Lili. Então, eu decidi dar uma pausa em tudo, porque estava me sobrecarregando demais. Então, dei uma pausa tanto no curso, quanto também na minha carreira profissional, para me dedicar só à maternidade. Porque a maternidade, principalmente esses primeiros dias de vida assim, do bebê, que são mega importantes para a formação dele como pessoa, eu só tenho esse tempo. A minha carreira, meus estudos, eu vou ter a vida toda, entendeu? Então, decidi dar essa pausa por conta disso. E conta um pouquinho do seu perfil. Você tem perfil aqui na internet também. Fala um pouco de maternidade. Muito, né? Isso é. Veio uma ideia, como a minha mãe faleceu quando eu era muito novinha, eu tenho meio que uma abstinência dessa referência materna. Então, eu tenho uma tia que me ajudou muito no meu puerpério, nos meus primeiros dias, assim, em casa aqui com a Lívia. Só que eu tive que aprender tudo na raça. Então, eu tive que pesquisar bastante, estudar, saber como que lidar com a criança, como que cuida, tudo, assim, relacionado à maternidade. E eu acabei criando esse perfil com a intenção de ajudar as outras mães a não ter esse todo trabalhão que eu tive. Então já está aqui mastigado tudo que eu pesquisei. E também para criar uma rede de apoio. Então, eu conheci muitas mães super legais aqui no Instagram, a gente conversa muito, inclusive você, né? Que a gente acabou se conhecendo aqui no Instagram. Então, acaba sendo uma rede de apoio. Às vezes, quando eu São não estou um coisas, bom dia, coisas que a conversando com maternidade outra vai trazendo pra gente. São pessoas que a isso. maternidade vai trazendo pra gente. Verdade. Nossa, várias histórias assim, bem incríveis, né? Bem inspiradoras. Então, tipo, uma acaba apoiando a outra, né? Conversando com a outra, desabafa, tira dúvida, e nossa, como que você fez nisso? Então, acabou se tornando meio que uma rede de apoio também, além das informações que eu compartilho, acabou se tornando uma rede de apoio. E vira, né, uma rede de apoio mesmo, porque
a gente vai se ajudando e assim, às vezes você tem dúvidas, você quer saber de alguma coisa, e aí você vai na internet. Hoje todo mundo vai, né? A busca maior é pela internet. É Então a gente vai verdade. buscando pela internet. E aí vira mesmo essa rede de apoio, né? Eu falo que a rede de apoio, quem não tem uma rede presencial, pode muito bem se apoiar nessas redes que são virtuais, mas que dá total apoio, dá informação, dá ajuda, né? Então nem Sim. sempre a distância, hoje a distância não quer dizer absolutamente nada, né? Hoje a gente Tá tá tudo aí. pertinho. Principalmente agora na pandemia, né? Na pandemia a gente É, está se preservando bastante, né? Por conta do vírus, né? Do coronavírus. E então, tipo, eu tô evitando muito o contato presencial, né? O contato físico com as pessoas. Então a internet acabou trazendo as pessoas para perto, né? Então eu não perdi muito contato, né? e aí, acho que a pandemia também veio para dizer que a gente não precisa estar tão perto para estar perto, na verdade, né? A gente consegue, assim, essa rede à distância, né? A gente consegue fazer esse contato, né? Nós mesmos, né? A gente mora na mesma cidade, a gente nunca se conheceu pessoalmente. A É gente se verdade. conheceu aqui pela internet e talvez se a gente esperasse se esbarrar em algum lugar, a gente talvez não iria, né, se conhecer. A gente acabou se É conhecendo pela verdade. internet. Então, eu acho que a internet ela aproxima as pessoas, né? Eu acho que ela é um ponto de partida. Eu acho super legal tudo isso que acontece por aqui, porque a gente vai criando referências mesmo, né? E eu vou falar um pouquinho de mim. Hum. Então, eu sou professora de formação há 13 anos já. Já trabalhei em educação especial, já trabalhei em educação infantil, no fundamental, lido com crianças o tempo todo. Sou mãe, né? Minha filha tem 2 anos e 8 meses, né? Eu ainda amamento, amamentar ainda é uma bandeira forte para mim, assim, foi muito difícil eu conseguir amamentar, então agora que eu consegui, tá difícil de parar. Então, a gente tá aí nessa amamentação prolongada. E aqui na internet eu falo de educação respeitosa, né? Por quê? Porque quando a Clarice nasceu, né, eu que não queria ser mãe, me vi numa responsabilidade muito grande de ter criar um ser humano. Eu comecei a pesquisar, comecei a entender, comecei a ir atrás. E aí eu decidi, quando eu comecei a deslumbrar esse novo mundo, essa nova forma de educar, um jeito que você não usa punição, não usa castigo, não usa. Isso para mim foi totalmente novo. E quando eu comecei a usar isso, tanto na minha casa quanto em sala de aula, e eu comecei a colher frutos disso, eu decidi que eu não poderia passar essa informação sozinha. Eu tinha que passar isso para mais pessoas. E aí eu comecei a falar sobre isso na internet. Eu fiz um vídeo, era meu perfil pessoal na época, né? E depois que ele foi virando profissional. Então hoje o que eu falo? Hoje eu uso a internet para falar de educação respeitosa, né? De dicas de como você pode melhorar nessa educação, do que a gente pode fazer e principalmente se conhecer, né? Se conhecer para poder conhecer a nossa criança. Então, esse é o que eu faço por aqui. E fora daqui, né? Eu ainda tô CLT, então esse era um papo interessante entre eu e a Ana, porque eu fui CLT muitos anos da minha vida. Eu engravidei na CLT. Eu saí da escola depois que ela completou 6 meses, né? Então a gente entrou num acordo, a escola me mandou embora para que eu conseguisse ficar um ano em casa com seguro-desemprego. E aí eu fiquei um ano em casa, nesse primeiro ano de vida dela, eu fiquei em casa. E depois eu retomei para o mercado de trabalho. Então, o ano passado inteiro eu trabalhei no início presencial, depois foi em home office, né? Testei ali como que é trabalho em casa. E depois, aí agora, esse ano, continuei no trabalho remoto. E agora, a partir de agosto, comecei no presencial. E agora estou saindo da escola de novo. Então, hoje a gente vai falar todo esse contexto maluco aqui do mercado de trabalho. Porque ele é Sim. complexo mesmo, né? Então, a gente tem várias questões, várias vertentes aí. E aí, como a Ana tá nesse processo também meio que junto comigo, porque quando ela postou lá, eu falei, ela colocou alguma coisa lá nos stories, eu falei assim, nossa, me identifico muito com isso, porque eu tô nesse processo. Então, foi por isso que a gente achou legal falar sobre esse assunto. E aí eu fiz uma colinha aqui, porque eu vou perguntando algumas coisas, e aí acho que a conversa já vai fluir naturalmente. Legal.
A Ana já falou um pouquinho sobre o que ela fazia profissionalmente antes da gravidez, né? E o que te levou a mudar de ideia depois que você assumiu depois que você descobriu na maternidade, enfim, ficou grávida, a criança nasceu, como que você mudou de ideia sobre o seu trabalho? Aliás, eu gosto de voltar um pouquinho atrás. Quando você estava grávida, você já tinha essa noção ou você só foi ter essa noção na licença maternidade? Como que foi para você? Depois eu conto como é que foi esse processo para mim. Então, antes de ficar grávida, enquanto não tava batendo em minha água, né? Eu pensava que era super fácil, né? Tipo, só colocar a criança na creche e toca o barco, né? Mas depois, durante a gestação, já começou a bater esse desespero em mim de, nossa, o que que eu vou fazer? Então, quando começou a pandemia, eu já estava grávida de uma semana já, só não sabia ainda. Então, depois começou a pandemia, eu fiquei em home office até a gente descobrir como seria, né, o cenário. E então eu descobri a gravidez. E acabou estendendo até o fim da minha gestação home office. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de ficar em home office, né? Então, nesse tempo que eu fiquei em home office, assim, fiquei fechada aqui em casa, eu fiquei refletindo muito, nossa, e a pandemia, como é que vai ser no final da licença? Essa foi a minha primeira preocupação principal, a pandemia. Porque ainda não acabou, né? Faz mais de um ano que tá essa pandemia ainda. E minha preocupação era eu voltar para o presencial, que eu fazia atendimento ao público, eu administrava uma clínica de especialidades. Então, era gente entrando e saindo o tempo todo. Então, tinha a preocupação da minha exposição e de onde eu ia deixar minha filha. Eu não tenho um grupo de apoio, assim, que possa estar disponível para estar cuidando da Nívia, né? Que a minha mãe faleceu, né? E minha sogra mora em Ribeirão Preto, fica 5 horas daqui. Então, geralmente deixam com a avó, né? Então, a avó já não daria para estar cuidando Sem esse dela. apoio total. Isso. E a creche eu ficava muito insegura por conta da pandemia, que é várias crianças e tem a cuidadora também, porque é uma nenenzinha, então tudo precisa pegar ela. Então eu não sei quem que vai estar cuidando dela, se a pessoa está se cuidando ou não da pandemia, e vai estar pegando nela para dar mamar, para trocar fralda, tudo que ela for fazer tem que pegar, né? Então, isso era a principal preocupação. E tem também, como estava só eu e ela aqui, né, ela ainda na minha barriguinha, a gente começou a criar um vínculo muito forte desde a gestação. Então tem também esse cordão umbilical invisível que está na gente ainda. Então aquela angústia da separação, não só dela, mas minha também. Nossa, eu vou deixar ela na creche, quem vai ficar com ela, eu vou ficar longe dela, ela vai sofrer, eu vou sofrer. Aquele turbilhão de coisa, né? Então, no meu segundo mês da licença ainda, né? Maternidade, eu já comecei a conversar com outras mães, algumas que acabaram dando uma pausa na carreira profissional, outras que voltaram. Aí eu perguntava, e aí, o que você fez? O que você vai fazer? Então, eu conversei com bastante mães a respeito disso. É uma coisa que martelou muito minha cabeça. Eu perdia noites de sono por causa disso. E chegou assim na hora de terminar minha licença, uma semana antes de terminar minha licença, não, vou ter que ir lá conversar com a Silvia, que é minha chefe. Aí eu fui lá no consultório, falei com ela. Aí eu pedi o home office. Aí ficou meio assim, porque eu precisei entender o lado dela como chefe também, de eu estar um ano aqui em casa já e ela tá me pagando por ficar aqui, sendo que eu seria mais útil lá, né, presencialmente. Então ficou meio assim, só que aí depois ela acabou entendendo a situação, aí ela compreendeu, ela não entendo, tá um tempo muito difícil para todos, né, por conta da pandemia, que era a principal preocupação. Então vamos levando o home office. Eu consegui estender ainda o home office no fim da minha licença. Então eu continuei trabalhando, comecei a fazer esse teste, né, de acordo com a rotina da Lívia. Eu me adaptava, trabalhava nos cochilos da Lívia e quando ela ficava acordada eu dava uma pausa porque não dava tempo, terminava de noite. Só que na medida que a Lívia foi crescendo, começou a ficar mais difícil. E aí os cochilos dela diminuíram, eu não estava conseguindo mais trabalhar de dia. Ela estava muito ativa, então de noite, que eu tinha que trabalhar, eu estava muito cansada. Tinha dias que eu trabalhava até 3 horas da madrugada. Então, estava dormindo direito. Muito puxado, não... né? Conciliar as duas coisas, porque são duas demandas muito, muito pesadas, né? Assim, a criança no início da vida, ela demanda muito de cuidados. Eu falo assim que até 1 ano, 2 anos,
a criança demanda de cuidados. Depois ela começa a demandar outra coisa, que daí acaba com o nosso mental, que é o educar mesmo, né? Que daí já começa a pesar a outra parte. Que daí já vem as Sim, birras, aí tem dia que eu posso até não ter feito nada, mas eu vou dormir assim, exausta. Porque mentalmente é tanta coisa que você tem que trabalhar, se controlar, respirar. É tanto que você vai contendo que chega no final do dia você tá super cansada. Mas enfim, criança demanda mesmo. Não tem por onde, né? bastante. E nisso eu comecei a ficar muito estressada, muito cansada, sobrecarregada. E teve um dia que eu perdi a cabeça com ela. Era um dia que ela estava muito agitada, não sei o que estava acontecendo com ela, que ela estava com fome, agitada, estava irritada, incomodada. E aquilo estava me incomodando, porque eu estava assim com a cabeça martelando, né, o tempo todo. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que lançar guia, eu tenho que faturar, eu tenho que fazer aquilo. E ela puxando lá, e eu não conseguia trabalhar, e eu cansada, pensando em trabalhar de noite. E chegou uma hora que eu estourei, eu gritei com ela. Ai, que horrível, foi horrível. Eu gritei com ela, o que que faz? Ela olhou assim, assustada no meu olho, assim, começou a chorar, eu chorando junto, meu Deus, o que eu fiz? Aí nisso que eu comecei a chorar, assim, que eu percebi o meu deslize, aí ela olhou assim, assustada, assim, tipo, nossa, o que que tá acontecendo? Aí ela me abraçou, ela me acolheu. Aí eu pensei, nossa, tá errado, porque ela é criança e ela tá sendo racional. Ela tá me acolhendo, então não tá certo isso. E foi quando eu acabei dando uma. Eu, não, chega, já tá no seu limite, né? Não precisa mais se esforçar tanto. Aí foi quando eu chamei minha chefe pra conversar de novo e falei pra ela, não dá mais. Não tava muito puxada, não tava conseguindo dar conta em nenhuma das coisas, tanto nos meus estudos, que eu acabei parando um pouco, tanto na parte profissional, que eu não estava conseguindo me dedicar, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu fazia, né? Então eu não estava conseguindo me dedicar. Eu estava fazendo por obrigação, não porque eu estava gostando. Tipo, eu tenho que fazer isso, tenho que cumprir esse prazo. E isso acabava afetando na Lívia, porque aí o humor não estava legal, eu estava muito para baixo, eu acabava não estando tão presente para estar cuidando dela, minha cabeça estava em outro lugar. Então eu acabei dando essa pausa e fui só a maternidade. Eu parei mesmo. Então a gente geralmente toma essa atitude, né? Depois que a gente vê que não dá, né? A gente às vezes chega no nosso É. limite, né? Eu, como você, eu também achava que eu ia dar super conta, sabe? Mas eu ainda fui mais, eu fui a gravidez inteira nesse pique. Porque eu trabalhava grávida, tive lá muitos problemas, tive placenta baixa, tive problemas ali com a gestação. Fiquei um tempo afastada, voltei, mas eu achava assim, poxa, são coisas que não dependem de mim, a gestação e tal. Mas todas as pessoas, né? Porque aí tem todo um contexto social, né? De que todas as pessoas voltam a trabalhar, voltam às suas vidas. E eu falei, bom, Sim. eu vou nesse caminho. Né? Então eu tava crente, assim, que filho nenhum vai me parar. Eu vou embora. E eu vou. E eu tinha minha mãe como uma rede de apoio. Então eu falei assim, bom, eu não vou ter essa preocupação da creche. A gente não tava na pandemia, então eu tinha a opção de creche e deixar na casa da minha mãe. Eu pensei, vou deixar esse primeiro ano na casa da minha mãe, tudo na minha cabeça. Vou deixar o primeiro ano na casa da minha mãe. Vou com os dois, com um ano, quando ela for completar um ano, que ela estiver um pouquinho mais forte, que na minha cabeça, olha a pessoa, que não tem a menor noção do que está fazendo. Na minha cabeça, com um ano, a criança já vai estar bem de imunidade, aí eu vou colocar ela na creche, entendeu? Era mais ou menos isso. Então, né, eu fui assim até o final da gestação. Então, eu estava muito consciente, assim, do meu profissional, porque eu sempre trabalhei, né, assim, trabalhei, estava muitos anos nessa mesma escola, eu trabalhava meio período lá, depois eu comecei a dobrar na escola, então eu ia lá às 7h30 da manhã e saía às 5 da tarde, né, ou seja, eu saía da minha casa às 7 da manhã, né, então, assim, eu tinha que Mais deixar ela na casa, eu voltava para casa, eu deixava ela na casa da minha mãe. Depois, ela nasceu, eu tive que trabalhar ainda mais 2 meses. Eu acordava cedo, levava ela na casa da minha mãe, por volta de umas 6h30, mais ou menos, para eu poder ir trabalhar, né? Então, assim, quando ela nasceu, tudo mudou. Eu gosto de falar que a gestação é uma coisa e a maternidade é outra, porque a maternidade ela é construída, para Sim. mim, pelo menos, foi
construída a partir do momento em que ela nasceu e a gente começou a pensar, porque até então eu tinha uma ideia do que era ser mãe e do que era cuidar de uma criança, eu tinha uma ideia, né? Era algo que eu tinha, assim, uma vivência de uns amigos, de pessoas que tinham filhos, né? Das coisas que a gente vê no Instagram, você vê lá bonitinha, a pessoa acorda de manhã, mostra a criança lá comendo, mostra a criança não sei o quê. Aí fala, nossa, tudo lindo, maravilhoso, eu adoro, quero isso pra minha vida. Né? Então você vê lá os perfis, na época eu seguia a Kelly Maria, a filha dela tem quase a mesma idade que a minha, então eu seguia a Kelly e falava, nossa, deve ser morte boa, não é? Então, assim, deve ser muito susto. A pessoa consegue falar lá no Instagram, ela consegue ter esse tempo e tal. Então eu falei assim, bom, não deve ser tão ruim. Minha filha acordou. E aí eu nesse caminho, quando ela nasceu, e aí realmente a gente começou a construir esse laço, a gente começou a construir essa maternidade. E eu comecei a buscar coisas, né? Entender um pouco mais essa primeira infância. Eu já tinha uma base muito grande por conta da minha profissão. Ih, tadinha, tá chorando. Tá ouvindo? Ela tá chorando. Ela tá com meu marido. E aí, menina, eu acabei pesquisando muito sobre isso. E aí acabou que eu falei, nossa, esse primeiro ano é tantas transformações na vida da criança, né? São tantos picos de desenvolvimento, são tantas crenças que essa criança vai acumulando nesse primeiro ano de vida, né? Sobre essa angústia da separação, sobre essa insegurança, sobre o aleitamento materno, porque eu demorei para amamentar, eu demorei para conseguir o sucesso na amamentação. Então, quando eu consegui, eu não queria que esse vínculo se perdesse, eu não queria que isso acontecesse. Então, eu comecei a me preocupar mais. Faltando, acho que um mês para eu voltar a trabalhar, né? Aí eu peguei e mandei mensagem para a escola e eu queria diminuir a minha carga horária. Eu assumia 2 períodos na escola e eu queria, como eu era horista, eu podia diminuir o meu tempo. Então, como eu tinha essa possibilidade, eu pedi para reduzir a minha carga horária. E aí, esse foi um primeiro passo, a gente conversou, e aí eu não podia mexer no meu contrato de trabalho até 6 meses de vida da criança. Então, eu voltei a trabalhar. Não pode, você não pode ser mandado embora, você não pode mudar o contrato, você não pode sofrer nenhuma alteração até os 6 meses de vida. Só que a gente volta a trabalhar com a criança com 4 meses, né? Porque a nossa licença maternidade, ela é ridícula, ela é horrível. Eu não sei como que a gente ainda tem e como tem gente que ainda defende que essa licença ainda é um privilégio e que essa licença ela é o suficiente, porque ela não é. E aí, eu, no meio da correria do aleitamento materno, tive que voltar a trabalhar, né, com ela com 4 meses e 20 dias. E eu tinha que manter essa amamentação exclusiva até o 6º mês. E eu não dava fórmula, eu estava só no aleitamento materno. Então aí começou a minha saga de entender como funciona o mercado de trabalho e a maternidade. Como que você vai conciliar? E aí eu comecei a entender por que as mães param de amamentar. Porque é muito difícil você se organizar na sua rotina para tirar o leite e amamentar a sua criança. E aí você vai no mercado de trabalho, num local onde eu trabalhava, era majoritariamente mulheres, né? Porque na escola, professores, não, geralmente mulheres, professoras, coordenadora, diretora, todo mundo mulher. Ainda assim, eu não tinha um espaço para fazer isso, né? Eu ia no fraldário para poder tirar leite. Né? No fraldário, onde crianças entravam o tempo todo. Então, às vezes, eu tirava o leite de costas para poder entrar a criança para ser trocada. Então, assim, não tem uma estrutura, né? Uma escola. E aí eu começava a questionar que, como um mercado de trabalho onde a maioria das pessoas são mulheres, né? Não ter um espaço para essa mulher, né? Como que pode um lugar onde todo mundo ali é mulher, todo mundo é mãe, todo mundo já passou por essa situação em algum momento da vida, e ainda assim esse espaço não ser acolhedor, esse espaço não ser apropriado, né? Quantas vezes eu tirei leite dentro da sala,
né? E aí você tem crianças, e aí você tem outro. Eu tinha outro problema, porque a gente tinha crianças com rotatividade na escola e eu tinha que pôr o peito pra fora pra ficar tirando leite. Como que eu vou fazer isso na frente de uma criança? Né? E Sim. aí a escola, você sabe, um monte de crianças, pessoas quanto é lá, pipocando, saindo pelo ladrão. E aí, como que eu Uhum. faria isso? E aí começou foi aí que eu comecei a questionar todo esse sistema, né, de como pode, né, as pessoas, mulheres não acolher mulheres, né, você falou muito sobre mulheres não acolher mulheres, como que pode, mulher não acolher mulher, né, assim, eu consegui amamentar, tive sucesso na minha amamentação exclusiva, mas foi muito sofrido, sabe, foi muito sofrido pra mim. Até que eles me mandaram embora, né? Então eu já queria isso e eles também queriam. Daí aí acabou que a gente sentou e vamos conversar isso, resolvemos. E eu peguei o meu seguro-desemprego, porque eu já trabalhava há 9 anos no mesmo lugar, então eu peguei o seguro-desemprego, peguei as 5 parcelas, né? Consegui ficar em casa até o final do Uhum. ano. E aí assumi a prefeitura no ano de 2020, que daí foi o ano da pandemia. Mas esse foi o primeiro ano da Clarice, assim, para mim foi muito importante ter ficado em casa esse período. Foi determinante, assim, para nossa relação, Uhum. para o desenvolvimento dela, né? Mas aí começou a surgir essas questões aí com relação ao mercado de trabalho, né? E eu imagino quem trabalha em empresas, por exemplo, né? Quem trabalha em empresas que tem homens envolvidos, que tem, né? Se onde eu trabalhava tinha muitas mulheres e muitas mães, e ainda assim era bem complicado essa questão do amamentar, e até assim, nossa, Sônia, mas você vai voltar a trabalhar, dá uma maneira para as crianças, sabe? Já, mas você vai ficar tirando leite? Não, mas não precisa, você já amamentou o suficiente. Né? Eu falei, não, suficiente? Eu só amamentei 4 meses, calma aí, como assim suficiente? Nossa. Né? Então hoje eu escuto mais ainda, porque minha filha já tem mais de 2 anos. Mas na época É. já ouvia muitas coisas desse tipo. Ai, olha, quando eu voltei a trabalhar, aí fala com uma dor, mas fala Aquela com uma comparação. sugestão. Olha, eu também voltei a trabalhar nessa mesma situação que você, né? E aí, assim, são escolhas, né? Eu tive que largar a mão do aleitamento materno, são escolhas, sabe? Tipo assim, são escolhas, amiga, escolhe, sabe? Aí eu falei, É. bom, se já são escolhas, a minha Enfim, escolha é o aleitamento materno. te compreender, a pessoa que deveria te compreender é que mais vai lá e cutuca, né? Porque ela passou por isso, ela sabe quanto é difícil esse momento, em vez de te acolher, vai criticar, vai falar alguma bobagem, né? E É vai o que falar mais. exatamente a dor que ela teve, né? Eu falo muito sobre isso, sobre não seja essa pessoa, né? Se você, por exemplo, você teve. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tive cesárea. Eu tive cesárea. Isso é uma dor que eu carrego, porque eu não queria ter tido cesárea. Né? Eu me preparei para o parto normal e eu acabei tendo cesárea. Então, é uma dor que eu carrego, né? Assim, eu não entrei, não esperei ter entrado em trabalho de parto, inclusive, porque eu estava com muito medo de causar algum sofrimento para minha criança, e aí eu acabei é, até me precipitando. Isso é uma dor que eu carrego. Só que nem por isso eu vou chegar nas pessoas e vou dizer, ai, faça cesárea, é a melhor coisa que tem. Eu não falo isso, porque eu sei a dor que eu É o carrego de ter cesárea. Né? Então, assim, eu sempre falo que você tem que tomar uma atitude consciente. A minha dor não pode ser a dor do outro. Né? Então, se você não amamentou, se você carrega essa dor de não ter amamentado, não seja essa pessoa que chega, ah, eu dei mamadeira e não morreu, sabe? Seja a pessoa que mesmo que você não tenha passado por essa experiência da amamentação, mesmo que você tenha se precipitado, em algum momento não deu certo, seja a pessoa que vai apoiar a outra na escolha dela de amamentar. E não aquela pessoa que vai dizer, ai, amiga, eu também já fui assim, eu também quis, agora não quero, né? Eu dei mamadeira, não morreu. E porque cada mãe, cada um carrega a sua dor, né? Então não seja essa pessoa, seja a pessoa que apoia outras pessoas. Exatamente. E você sente falta da sua profissão? Ana, como que é isso para você? Porque muitas vezes a gente escuta muito disso, né? Quando a gente larga uma profissão, né? A gente vai virar mãe integral. Aí, para aquelas mães que trabalharam e não tiveram essa opção que eu tive, vem desse lugar também. Foi uma dor para elas,
né, ter trabalhado e ter colocado a criança na creche, foi uma dor. E aí elas ainda continuam nesse discurso de que, ai, você não pode parar sua vida, ai, você não sei o quê, ai, eu fiz e não morreu, ai, põe na creche, todo mundo faz, né? Vem todo um julgamento em cima disso. E aí, em certos momentos, a gente começa a se questionar, né? Se faz. Em algum momento a gente vai sentir falta dessa vida profissional. Você sente falta, né? Ah, não sei quanto tempo faz que você largou de vez do serviço. Você já começou a sentir falta disso? Não? Faz um mês. Eu comecei. O meu último dia foi no dia 30 de agosto. E foi meu primeiro emprego. Esse emprego eu comecei como estagiária do CIE e acabei efetivando e fui levando, né? Que foi daí que eu me encontrei profissionalmente, né, na parte administrativa, acabei me especializando na área. E eu trabalhei lá por 10 anos. É muito tempo naquele lugar, fazendo aquela coisa com aquelas pessoas. E principalmente o que mais pesou foi a minha independência financeira, porque desde os 16 anos eu tenho o meu dinheiro, entendeu? Então foi o que mais me pesou. Nossa, vou ficar sem dinheiro. Então, teve esse estranhamento, assim, da parte financeira, só que eu fui me planejando, guardando dinheiro, tudo certinho, pra não bater, assim, um choque, tipo, mês que vem eu não tenho mais nada, entendeu? Então, eu consegui fazer uma reserva pra eu ficar um bom tempo, a mesma coisa que você, né, ainda de conseguir pegar o seguro-desemprego pra segurar mais um tempo ainda. E tem também a parte rotineira, né? Porque como eu trabalhava lá 10 anos naquele lugar, então era 10 anos indo, assim, tipo, vendo pessoas, vendo gente, conversando com outras pessoas, saindo de casa. E desde o começo da pandemia eu tô em casa. Tem dias assim que eu fico até meio doida, né? Tipo, eu não aguento mais o cheiro dessa casa. Eu quero ir para um lugar diferente, quero sentir cheiro diferente, né? Então é uma realidade totalmente diferente da que eu vivia antes. Por um lado, a pandemia foi bom, né, entre aspas, porque desde o começo da pandemia eu já estava aqui. Então eu fui me desligando aos poucos de lá, do meu trabalho. O choque não foi tanto por causa disso. Porque desde de março do ano passado eu já fui em casa, eu já estava trabalhando em casa, e já fui falando com um ou outro, aí tinha outras pessoas que eu não tinha necessidade de estar falando assim, para estar resolvendo a parte administrativa, então eu já fui meio que desligando, assim, parando de falar aos poucos. E tem também tipo, tinha dias ainda, mesmo na pandemia, e eu ainda grávida, eu doida, eu ia lá presencialmente ainda, principalmente quando era dia de fechamento, que tinha que pegar um monte de papelada, eu não vou lá que é melhor. Aí eu ia lá presencialmente, então, tipo, foi bem gradualmente. E depois, assim, com o fim da licença, tipo, foi como se eu estivesse colocando um ponto final naquilo mesmo. As meninas lá super me respeitaram, assim, nessa parte do home office, tipo, só falavam comigo o necessário mesmo, não ficava, assim, embolando, assim, quando tinha algum problema para resolver, elas tentavam, o último caso, elas vinham falar comigo, entendeu? Então, aos poucos, já foi fazer esse desligamento. Então, por isso o choque não foi tanto, mas ainda assim eu sinto falta. Porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer, né? E, tipo, é coisa fora, assim, por mais que seja administrativo, assim, trabalhar, nem todos os dias é a mesma situação, igual é cuidar da Lívia. Todos os dias. É um roteiro que eu sigo por conta da rotina, né? Então, tipo, cada hora é hora que é assim durante os 10 meses da Lívia, entendeu? Então, chega uma hora que Eu senti acaba. falta no final do ano, assim, né? Assim, porque eu tinha ficado todo esse período em casa. Eu acho que a mulher tem também essa questão do pós-parto, né? Eu falo que o puerpério criança, os 3 primeiros meses, né? Aí algumas pessoas estendem até o sexto mês. Eu acho que ele dura até os 2 anos, assim. Porque eu acho que foi com 2 anos da Clarice que eu comecei a parar para olhar para mim, assim, para olhar para as coisas que eu gostaria de fazer, né? Para as coisas, para os planos que eu deixei engavetado, né? E tudo bem, eu acho que é legal a gente viver intensamente a maternidade nesses primeiros anos de vida, né? Eu acho que isso não é se anular, eu acho que é investimento, né? Eu tive a live com a doutora Helenisa essa semana e ela falou muito sobre isso, sobre que esse tempo que a gente dedica para nossa criança nesse início da vida, né, não é uma perda de tempo, é um investimento, porque essa relação está sendo muito bem construída e consolidada
para tudo que vai vir depois, né? Então eu penso nisso, que esse tempo todo que a gente ficou juntas, e aí quando eu comecei a trabalhar de novo, ano passado, 2020, eu comecei a trabalhar em fevereiro. E aí eu fiquei em fevereiro, quando foi dia, eu não me lembro direito, acho que foi 16 de março, se eu não me engano, fechou a escola. Se eu não me engano, acho que foi 16 de março. 16 de março fechou a escola. E aí eu ia ficar mais um mês. Até então a gente ia ficar um mês em casa, porque o prefeito deu férias, assim, pra gente tirar antes, que daí em julho não teria mais férias, a gente tiraria em março. E a gente ficou de férias. E aí, quando foi pra voltar das férias, a gente não voltou, porque a pandemia tava aqui no pico, né? As crianças não tinham condições de voltar. Os casos aqui em Jacareí estavam super altos. Foi em abril e maio, assim, foram os meses que mais a pandemia pegou no Brasil todo. Então a gente não voltou. E aí a gente começou a trabalhar remoto. Então eu trabalhei, de fato, depois, né? Depois dos 6 meses da Clarice, depois que a Clarice nasceu, eu trabalhei pouco. Né? Então eu trabalhei aqueles dos 4 meses até os 6 meses dela, foi aqueles 2 meses ali. Ainda tinha 15 dias de recesso que a gente pegou no meio, então foi assim, foi um mês, acho que foi uns 30 dias que eu trabalhei. E depois, em fevereiro desse ano, eu trabalhei ali um mês e alguns dias. E ela ficava na minha mãe, eu trabalhei um mês e 16 dias, né? Foi em fevereiro e um pedacinho no meio de março. Então foi esses dias que eu trabalhei, deixei ela em casa e tal. Mas ainda assim, né? O que eu senti desse período? O peso do tempo, né? O peso do tempo, ele consome a gente como mãe e a nossa criança como criança, né? Por exemplo, eu tenho que estar na escola 1 hora da tarde, o meu horário de trabalho era 1 da tarde. Então toda a minha rotina já começava de manhã para que 1 hora eu estivesse livre. Mas crianças são imprevisíveis, né? Crianças, assim como a gente, tem dia que você acorda bem, tem dia que você não acorda bem, tem dia que você dormiu bem, tem dia que você não dormiu. Né? E crianças nesse primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, tem muito dentinho, tem muitas sensações que eles ainda não compreendem muito bem. E aí, chegava na hora de eu sair, acontecia às vezes alguma coisa, eu não conseguia cumprir esse horário, né? Às vezes eu não conseguia cumprir esse horário. Eu já não sou uma pessoa muito das que chega adiantada, eu sempre chego na hora, na risca. Então, eu nunca fui essa pessoa que chegou 15 minutos antes, sabe? Essa pessoa que chega no serviço 15 minutos antes para tomar um cafezinho e ficar lá sentado. Não sou. Eu sou essa pessoa que chega. Ou eu chego a 1, eu chego 1 e 1, entendeu? Mas eu chegava na risca, né? Eu saía de casa às vezes 5 para 1, porque eu descia de bike, aí aqui é só uma descida. Então eu pegava a rolinha aqui, ó, descia de bike rapidinho. Se o pneu furasse, pronto, já cheguei atrasada, porque eu não contava com o imprevisto. Então, quando acontecia alguma coisa inesperada, uma má fora da hora, uma birrinha para não comer, ou demorar para comer, um prato que caiu no chão e eu tenho que limpar antes de sair, pronto, eu já não conseguia chegar no horário, né? E aí isso começava a me estressar, porque daí eu começava a dar almoço mais cedo. Aí quando você vê que a criança tá enrolando naquele almoço, você já começa a apressar. Fala, minha filha, come, mamãe tem hora, filha, vamos comer, ó. E aí você começa a ficar ansiosa, parece que é aí que a criança não vai. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Até hoje, minha filha tem assim, ela fala assim, eu falo, vamos filha, vamos embora. Às vezes eu nem tô atrasada. Ela falou assim, mas estamos atrasados? Ela já fala, mas estamos atrasados? Aí ela fala também, aí eu fico com dó, porque ela fala assim, eu enrolei hoje? Eu falo, filha, você tem que enrolar. Mamãe, você fica enrolando. Aí ela fica lá, senta no carro e fala, eu enrolei hoje? Falei, não, filha. Tem dia que eu tô super na hora e ela acha que eu tô atrasada. Mas é porque parece que a gente tá sempre atropelando. Porque a gente precisa cumprir um horário, né? E aí, o nosso horário cronológico não é o horário da criança. Isso começou a me incomodar demais. Começou a me incomodar muito, né? Então, assim, tem dias que a criança tem necessidade e aquele dia eu tenho que trabalhar. Quando veio o home office, isso melhorou um pouco, né? Mas ainda assim eu tinha um horário para cumprir. E ainda assim eu tinha que parar, eu tinha que ir lá, eu tinha que sentar na frente do computador, eu tinha que preencher o relatório para entrar, eu tinha que preencher o relatório para sair.
eu tinha... Então, assim, 1 hora certinho, eu tinha que estar na frente do computador preenchendo o que eu precisava. Isso começou a me Uhum. consumir, sabe? De eu ver que eu estava deixando de atender uma necessidade da minha filha para cumprir um horário Uhum. estabelecido por alguém, sem que as pessoas... Sim. Aí voltou. Sem que as pessoas tivessem esse olhar para a maternidade, de entender que uma criança pequena às vezes demanda, né? Ontem eu cheguei meia hora atrasada na escola. Sabe o que aconteceu? Ontem ela foi dormir 11 horas da manhã, um horário que ela não está acostumada a dormir. Foi dormir 11 da manhã, ela acordou, acho que era 10 para uma. Eu já tinha almoçado, falei, bom, 10 para uma, vou pegar ela correndo, levo na minha mãe, deixo ela lá e já vou trabalhar. E vou chegar em casa, vou chegar no serviço 5 minutos atrasada, tudo bem, mas vou chegar cedo. Quando foi. Quando ela acordou, às 10, ela tinha feito xixi. Ela acordou porque ela estava tão cansada que ela acordou porque fez xixi na cama. Aí eu Nossa, tive que tadinha. limpar toda a cama, tive que tirar o xixi, tive que dar banho nela. Eu falei, pô, já estou Passei. muito atrasada, agora eu já tô. Eu já nem sei mais que nome que é esse que eu dou. Aí eu cheguei meia hora atrasada. Aí eu avisei lá na escola, falei, olha, eu tava saindo de cá, ela acordou porque ela fez xixi na cama. De tão cansada que ela tava. E olha que faz 1 mês que ela tá desfraldada e ela não faz xixi na cama. Nossa, nunca aconteceu. Mas ela tava tão cansada que ela acabou soltando, acordou porque fez xixi. Aí eu falei, bom, aí é isso que eu falo pra você. Essa rotina, esse tempo marcado que começou a me incomodar, né? Porque daí ela tava com xixi, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar ela de xixi e vou... Eu larguei a cama aqui, quase do jeito que tava, e fui trabalhar. Mas ela, eu precisava, no mínimo, dar uma dignidade pra ela, tomar um banho, né? Tirar aquela roupa. Falei, Uhum. bom, poderia passar um lencinho umedecido? Poderia, mas não acho que ia funcionar. Tive que dar o banho. E aí eu tive que, obviamente, escolher chegar atrasada no serviço. Então, assim, e são escolhas que as pessoas, assim, dizem que entende, mas quando isso acontece mais de uma vez, isso não... As pessoas Uhum. normalmente não começam a entender, né? Uhum. Eu não sei se você sentiu essa questão do tempo. Como que foi pra você? Se isso te incomodou? Você também sentia, assim, que você tinha que largar sua criança em alguns momentos para atender a necessidade do serviço? Tinha vezes que sim, porque como era clínica, eu trabalhava com convênio, tem convênio que só funciona no horário administrativo. Aí, às vezes, que dava algum problema, eles não conseguiam resolver, eu tinha que parar naquele momento para conseguir resolver aquele problema, porque era o horário administrativo, ou porque o paciente estava lá. Então, não podia deixar o paciente esperando lá para quando der eu resolver, entendeu? Então, já aconteceu de eu ter que deixar ele dentro do berço, eu fico aí rapidinho. E ela gritando, chorando, assim, querendo falar comigo, querendo brincar. E eu aqui, ela, espera, espera, espera. Tentando resolver. Então, tipo, eu fiquei dando atenção para as duas coisas ao mesmo tempo. Dava atenção para ela e dava atenção para o trabalho, só que não era com a mesma eficiência como deveria ser, né? Foi bem chutado mesmo. Só para estar dizendo que eu tô aqui, entendeu? Mas E não aí tava. a gente se sente mal, às vezes, né? Porque a gente não tá cumprindo o nosso papel de mãe 100% e não tá cumprindo o nosso papel de nosso profissional, que deveria estar, né? Porque a gente tem aquela imagem da nossa, do antes, né? Então, nossa, se Sim, fosse antes, eu estaria dando meu gás, eu estaria fazendo isso, eu estaria pensando em coisas. Só que quando você tem uma criança para dar conta, né? E você fica nesse meio termo, eu falo que são escolhas diárias, né? A gente tem que fazer escolhas diárias quando a gente tem que conciliar mercado de trabalho e maternidade. Todos os dias a gente tem sim. que fazer a escolha do que é prioridade naquele dia, naquele momento. Né? Como eu falei, a Uhum. Clarissa fez aquele xixi, naquele momento minha prioridade não era mais o trabalho. Minha prioridade era dar conta dela, deixar ela limpinha, cheirosa, organizada, para eu poder para eu chegar no meu trabalho de uma forma mais integral. Porque se eu largo ela nesse sistema, se eu ligo para minha mãe, peço para minha mãe atender ela nessa confusão, e eu vou para o trabalho, eu vou metade, né? Eu vou preocupada com o que aconteceu aqui. Então, assim, tem dias que eu escolho meu trabalho, tem dia que tá tudo bem aqui, que eu consigo, que ela tá super tranquila, que ela tá brincando.
E aí é o dia que eu vou pro meu trabalho e falo, agora eu tenho que dar conta de tudo que eu tenho que dar conta, porque hoje é um dia que eu tô no gás. Hoje é o dia que eu vou produzir, né? Então, existe essas escolhas, né? Que quem trabalha, e infelizmente a maioria das pessoas, elas precisam trabalhar, né? Não é que a mãe trabalha porque quer, né? Existe uma parcela que quer e existe uma parcela de que precisa, né? Então é algo que essa mãe precisa aprender a lidar, né? Porque ela precisa trabalhar, né? Então, quando a gente está nesse lugar, a gente tem que entender que a gente vai ter, sim, dias que a gente vai ter que priorizar uma coisa e tem dias que você vai ter que priorizar outras, né? E aí a gente vai conciliando. A escolha minha de trabalhar em casa foi justamente dessa demanda do tempo, né? Porque eu trabalhando em casa, eu consigo organizar o meu tempo que não interfira nas necessidades dela, né? Então, essa foi uma das coisas que eu... E eu sinto falta, já que eu perguntei pra você se você sente falta, eu sinto falta de produzir, sabe? Eu sinto falta de ter esse tempo. Quando eu fiquei um ano em casa, eu tive vontade de voltar pra escola, sim, pra ver outras pessoas, pra sair desse local da casa, conhecer outras pessoas, conhecer outras formas de pensar, né? Estar em contato com outras crianças. Eu queria esse tempo. Só que quando eu estava lá, e aí esse tempo, né, que começou a prejudicar a minha criança, eu comecei a não querer mais. Esse formato de trabalho que a gente tem, que eu tenho hoje, da CLT, por exemplo. Aí hoje eu estou migrando, na verdade, estou saindo da CLT. Meu último dia foi sexta-feira, então eu estou saindo da CLT para tentar algo, né, novo, algo que eu consiga fazer dentro da minha casa, no horário que eu consigo, no horário que eu me organizo, dentro das necessidades da minha criança. Né? Então, eu tô nessa pegada. O ano que vem pode ser que eu volte para a escola? Muito provavelmente eu volte. Mas esse ano eu tirei para, sabe, um finalzinho de ano sabático ali, só para eu organizar minha vida aqui no Instagram, organizar meu curso, organizar minhas coisas. E é isso. Tirar um pouco da sobrecarga. Tirar um pouco, porque eu tava muito sobrecarregada. Eu tive um burnout em final de julho, quando eu fui voltar pro presencial. Eu tive um burnout. Ela chegou. Ai, minha vidinha. Ai, lindona! Tudo bem? Você tá bem? O que você tá querendo? O carrinho meu. O seu carrinho tá. Você achou o carrinho dela? Tá debaixo do travesseiro, porque ela dormiu com o carrinho. Ai, minha filha é dessa, gente. Ela tem ambulância, tem carrinho, tem a Peppa aqui. Ela ficava empurrando as coisas no chão. Vou comprar um carrinho pra ela. Aí ela fica. Vamos investir. Vou comprar um carrinho. Ah lá, pronto, seu carrinho tá aqui. Pronto, achou seu carrinho. Tá tudo bem? Você já tomou café? Eu tomei. Então tá bom. Você vai ficar aqui um pouquinho com a mamãe? Sim. Tá bom. Então tá bom. Pode deixar. Se ela precisar ir, aí você vai, tá bom? Papai tá ali. Então, assim, atender essas necessidades da criança, né? Que é essa... pra mim, o que mais pega, sabe? E aí, como que as pessoas receberam essa notícia? Quando você falou assim, bom, agora eu vou parar. Como que foi a reação das pessoas, Ana? O que você sentiu de todo mundo, assim? Primeiro, eu tava num processo de aceitação meu, porque eu sempre gostei de trabalhar, de ter essa independência financeira. Então, eu tava meio que digerindo ainda essa ideia dentro de mim. Aí, quando eu comecei a digerir, eu comecei a conversar com meu marido a respeito disso. Disse, e aí, o que a gente vai fazer com a Lívia? Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir voltar aqui para sempre, né? Então, vai chegar uma hora que eu ia ter que voltar e também o que a gente ia fazer nessa hora que eu teria que voltar. Então, tipo, a gente vai colocar na creche, não tem com quem deixar, a gente não conhece ninguém assim, de confiança para colocar na nossa casa, para ficar aqui cuidando dela enquanto a gente está fora. Então, é muita coisa que a gente ficou pensando e tentava achar outra alternativa, assim, não tem outra alternativa.
vou ter que sair. Aí, isso ele me apoiou bastante, ele super me apoiou, né? Ele até acabou buscando por outras partes assim, do profissional dele para conseguir dar conta de segurar as contas aqui financeiramente, né? E que acabou ajudando bastante. A ajuda do meu marido é ele pagar as contas para que a gente possa ficar aqui em casa, né? Então, a partir dele eu tive muito apoio. E tem meus outros dois pilares, né? Que é essa tia que me ajudou no puerpério, que é aquela tia mãezona, né? Conversei muito com ela a respeito disso e ela acabou me apoiando, né? Como ela também é mãe, ela compreendeu o meu lado. E também o meu pai, conversei muito com o meu pai também, que é meu baita pilar, né? Conversei muito com ele também apoiou, né? Falou assim, não, vai, você tá certo, se você acha que é isso que você sente que você precisa fazer, então faça. Então, tipo, as três pessoas mais importantes, assim, pra mim, me apoiaram. Pra mim, já tava perfeito, né? Só que aí vieram outras pessoas. E, tipo, Sempre vem. ai, mas comentários, assim, absurdos, assim, do tipo, você tá acabando com a sua vida. Aquele drama. Você tá acabando com a sua vida, você não pode deixar de viver, você tem que se priorizar como mulher. Só que, tipo, beleza. Tem um tabu muito grande, assim, por conta de antigamente as mulheres serem obrigadas a estarem em casa cuidando das crianças. Outra coisa é a mulher querer estar em casa para cuidar das crianças. Então, tipo, foi uma escolha minha, eu não me senti obrigada. Eu quis estar aqui. Tipo, ai, você tá acabando com a sua vida, você não pode deixar de viver. Mas a maternidade não se trata do meu marido ou da minha filha, se trata de mim. Eu sou a mãe. Então, eu não tô deixando de viver, eu tô apenas começando a viver uma nova parte da minha vida. É como se a Ana, administradora, fosse mais importante do que a Ana, mãe. Só que nem uma vez eu estava falando com meu marido olhou assim para mim e falou assim, você tem noção da responsabilidade que você está carregando? Tem noção que a forma que você está criando a Nívia, ela vai criar os filhos dela, que são os seus netos, então os bisnetos, então os tataranetos, para a próxima geração. Então, a responsabilidade é muito grande. Eu acho que de todos os eixos assim, que me formam a minha pessoa, tanto a Ana mãe, Ana filha, Ana esposa, eu acho que a mãe é a mais importante, é uma responsabilidade muito grande. E É uma falando assim, responsabilidade social, né? Porque pensando que as nossas crianças vai formar a geração do futuro, vai formar a sociedade do futuro. Então, quando a gente, como a doutora Elisa colocou, né? Que isso é um período da vida que a gente está investindo. E não é um investimento só para a gente, é um investimento para todo o resto. Né? Uma criança que é amada, que é respeitada, que tá, né, que tem esse vínculo forte com a família, com a mãe, né? E o quanto isso é tão importante nesse primeiro ano de vida, nos primeiros anos, né? Até os 3 anos, principalmente, que é onde a criança desenvolve toda a noção dela de princípios, valores, vínculo, né? Toda a base que a gente tem da família, de tudo da vida, se constrói ali até os 3 anos de idade. Então, se você pensar nisso, se você está construindo uma base sólida nesses primeiros anos, né? Então, a gente está construindo uma nova sociedade, né? A gente está construindo seres humanos adultos, confiantes, honestos, enfim. A gente está indo para esse caminho, né? sim. E que nem quando eu trouxe a situação de que eu acabei gritando com a Lívia e nisso eu chorei, ela não ficou com raiva de mim. Ela me acolheu, ela me abraçou, que é o que eu faço quando ela acaba chorando, se frustrando. Eu acolho ela, abraço ela. E ela fez isso. E, tipo, ela tinha, acho que 7 meses, assim, nessa época que ela fez isso. Então, uma criança de 7 meses já tem essa compreensão de abraçar, de acolher. Então, tipo, futuramente ela não vai ser uma pessoa que vai ver uma pessoa chorando e falar, ai, para com isso, que bobeira, vai estar acolhendo, vai ser uma pessoa mais acolhedora. E na minha terapia, né, quando eu estava fazendo terapia, eu trazia assim, questões assim da minha infância com a minha psicóloga e tipo, minha mãe faleceu quando eu tinha 5 anos. É quando começa o processo de criação de memória da criança. E eu tenho muitas lembranças marcantes assim da minha mãe. E a psicóloga fala, assim, você não deveria se lembrar disso, porque depois dos 5 anos que começa a parte da memória. Então, se eu lembrei disso, é porque foram coisas muito marcantes. E depois do nascimento da Lívia, quando eu comecei a maternar,
começou a vir mais forte essas lembranças. Eu comecei a lembrar de coisas que não era para eu me lembrar. Então, isso foi um dos estados, assim, que me fez perceber o quanto é importante. Que, tipo, nossa, eu lembro que minha mãe fazia isso comigo, que minha mãe... A lembrança que eu tenho é que minha mãe era muito afetiva comigo. Então, tipo, isso acabou trazendo uma lembrança que não era para eu ter me lembrado, mas foi tão forte, tão marcante que eu me lembrei. E eu percebi a importância. Sorte, assim, né, que seria uma lembrança afetiva, uma lembrança boa. E se fosse pelo contrário? E se minha mãe fosse aquela pessoa que vivia gritando, que me batesse? Então isso ia refletir na minha filha, entendeu? E poderia refletir no futuro. Hoje eu sou uma pessoa muito afetiva, graças ao tipo de criação que eu tive na minha infância, ao longo da minha formação como pessoa. E é isso que eu vou estar passando para minha filha. Se for o contrário, sinceramente, não sei, né, como poderia ser, que tipo de adulto, talvez uma pessoa que, sei lá, roubasse, sei lá, uma pessoa ruim, entendeu? Então é Você muito é importante como isso. muita gente que reproduz uma educação punitiva, né? Reproduz uma educação, né, punitiva com base no castigo, na ameaça, né? Justamente porque teve isso no passado, e aí aprendeu a fazer dessa forma e aí reproduz isso na criança. Acho que Então, quando a gente dá né? essa base, né, da educação respeitosa, a gente tem esse olhar mais afetivo, a nossa criança tende a não se acostumar com essas violências, né? E vai identificar nas outras pessoas Uhum. quando essas pessoas estão sendo violentas com ela. Né? Quando a gente normaliza a punição, quando a gente normaliza a violência dentro da nossa casa, a gente não dá ferramentas para a criança se proteger da violência de fora. Né? Então, pode ser uma criança que vai sofrer violências de várias pessoas, de vários lugares, e ela vai achar tudo normal, tudo ok. Porque dentro de casa ela já sofre isso, né? Então, normaliza essa questão. E eu ouvi bastante, quando eu deixei, assim, eu ouvi muito assim, sabe aquela ironia, tipo, agora você é mãe integral, sabe? Com aquela ironia, tipo, Ai, você não faz nada da vida, sabe? ai, nossa. Você nem gosta de trabalhar mesmo, então tá bom. Não, eu quase não trabalho. Vem cuidar da criança aqui pra você ver que trabalho que dá, amiga. É. Aí eu fico Quando a pensando assim, pessoa, quando a hora que vem, pega só a parte legal, né? Vai, brinca com a criança. Ai, olha que legal. Não tá sendo B.O., né? exatamente. Eu falei assim, Legal, não, três engraçado. crianças. Engraçado que o que a gente faz em casa como mãe integral, né? O que a gente faz aqui na nossa casa como mãe integral, é considerado trabalho, né, amiga? Por quê? Porque quando você paga uma creche, por exemplo, o que as professoras lá estão fazendo? Estão cuidando da sua criança. E por que lá é trabalho e na minha casa não é trabalho? Porque quando você paga uma Sim, babá, a babá trabalha na sua casa para cuidar da sua criança, mas quando você cuida da sua criança, não é trabalho. Né? Então, assim, existe exatamente. uma questão social, né, e uma cultura de que Uma quando a mãe desvalorização muito faz, não é grande. trabalho. Mas quando eu terceirizo esse trabalho, quando eu coloco minha criança sob cuidado de uma outra pessoa e eu pago essa pessoa para fazer isso, aí é trabalho. Né? Mas só é trabalho por quê? Uhum. Porque ela está recebendo para aquilo. Né? Mas por É, que ela está recebendo para aquilo se não dá trabalho? Você pagaria alguém para é ficar verdade. sentado olhando para uma árvore? Você pagaria alguém? Você vai falar, não, eu vou pagar aqui uma pessoa para ela ficar olhando para minha planta, que eu tenho uma orquídea aqui, ela tá nascendo. Aí eu vou pagar essa pessoa para ela ficar olhando aqui. Eu vou pagar um salário mínimo por mês para ela ficar sentada e olhando a planta nascer. Você vai fazer É isso? verdade. Ninguém faz isso. Por que você paga alguém? Para fazer o trabalho. Então, porque é Então, trabalho, gente. É trabalho. O trabalho de casa é muito. trabalho. O trabalho da criança é trabalho, Uhum. né? Então, assim, demanda. Demanda. E ainda assim, eu digo que nem que quando você paga uma babá, nem é só trabalho, é ajuda mesmo, né? Porque muita coisa Sim. você tem que dar conta também. Você, Uhum. a mãe ainda continua dando conta, né? Porque a babá só fica ali por um período e depois você tem que dar conta sozinha. Então, assim, o Sim. trabalho da mulher é muito, né? A gente trabalha Uhum. fora, a gente trabalha com criança, a gente trabalha em casa, a gente é cobrada o tempo todo, né? Eu falo do tem que. A mulher tem que.
Ela tem Tem que que ser uma boa mãe, tem que ser boa profissional, tem que ser uma boa esposa, ela tem que ser boa amiga, ela tem que ser boa filha, né? Porque muitas vezes você é tem cobrada tudo. até da mãe, da tia, do parente, do vizinho, do avô que liga. Pô, mas você nunca mais veio aqui? Amor, eu não tenho tempo nem. Não dá certo. Eu não tenho tempo nem de Sabe, comer. sabe Como o é que que eu é saio de pior? casa? Se Você eu tá conseguir tomar refletindo um muito assim, banho. tipo, a mulher tem que ser uma boa mãe, ela tem que dar conta disso, ela tem que trabalhar tudo. E quando eu saí do emprego, coincidiu muito com o Thiago Leifert, lá da Globo, que decidiu dar uma pausa também. E, tipo, eu fiquei muito inconformada, porque a reação do povo com a saída dele foi totalmente diferente. Tipo, repercutiu, assim, vários artistas, assim, apoiando. Nossa, que legal, é isso mesmo, faz isso. Nossa, pai Porque do família é ano. tudo. Investe na É, família. Ai, família é meu maior agora bem. Família... vai uma mulher deixar uma carreira profissional que estava crescendo, que é o caso dele, né? Foi quando ele conseguiu conquistar o programa dele, tipo, anos naquela emissora, aí ele decidiu dar uma pausa e todo mundo, nossa, que legal. Agora vai uma mulher fazer isso. Aí eu fiquei Não. tão inconformada com os comentários que eu recebi, os comentários que ele estava recebendo, que eu acabei abrindo uma caixinha de perguntas e falei assim, não, não é possível, não pode ser uma cisma minha. Eu abri uma caixinha aqui no meu Instagram para ver as outras mães, né, se elas passaram por essa situação. E, tipo, teve mãe que deu a pausa nos estudos e acabou voltando. Teve concursada, funcionária que deixou, abriu mão desse concurso para se dedicar à maternidade. Teve mulher que se adaptou, trabalhando meio período e outro meio período com a criança. E não importa a escolha que a mulher teve, todas elas foram julgadas. Tipo, o problema tá na mulher, cara. Tá na mulher. Porque vai o Problema tá cara na fazer isso? mulher. Se você deixa na creche. Nossa, mas você vai deixar na creche tão novinha? Se você deixa com a avó, nossa, mas a criança vai crescer mimada, porque você sabe que criança, que vó não dá conta. A vó dá doce, dá umas coisas, vai crescer mimada. Se você para de Exato. trabalhar, nossa, mas você vai abandonar a sua carreira? Nossa, mas você vai como se a gente estivesse anulando, né? A vida toda, como se a vida Sim. fosse esses 2 anos, fosse esses 3 anos aí que você vai parar. Uma coisa que eu falo muito é que, assim, a primeira infância, né? Essa primeira infância das nossas crianças, ela acontece uma vez só, né? A nossa carreira, a gente Sim. tem o resto das nossas vidas pra gente retomar. E muitas vezes a maternidade nos Sim. transforma de um tal jeito que aquela carreira que você tinha nem te cabe mais. Né? O Porque que não eu faz vejo de sentido, mulheres né? empreendedoras, o que eu conheço de mulheres que tinham um emprego e abandonaram o emprego quando teve a criança, ficou com a criança um período e agora está retomando, né? Eu conheço uma que tem, inclusive a Fê Capela. A Fê Capela está retomando o mercado de trabalho, né? A Fê que fez live comigo na terça-feira. O filho dela tem 7 anos, mais velho, e o 3. Tem 3. O Manuel tem 3. Ela está retomando o mercado de trabalho. E ela era publicitária antes. E hoje ela faz outra coisa. Ela falou, eu não quero mais aquela vida que eu tinha. Porque não me cabe. A Fê Capela, que é mãe, não, é, não entra mais naquele mercado que eu tinha antes. Né? E eu fico pensando muito nisso. Né? De que às vezes a maternidade nos transforma de um ponto que a nossa carreira já não faz mais sentido. A gente talvez tenha que buscar uma Acho outra que é outra carreira. A vocação, gente tem que se renovar, né? se refazer, Sim. né? Então, igual você, pode ser que quando você voltar, você queira fazer uma outra coisa da vida, né? Então, eu E penso tudo nisso bem. também, que nem você falou de acabar com a minha vida. Gente, mas o que eu faço agora não é o mais importante, não é o que me forma como pessoa, para eu acabar com a minha vida só porque eu tô deixando de trabalhar. Pode ser que daqui a pouco eu nem queira mais trabalhar com isso, eu quero ser, sei lá, decoradora, não sei, outra coisa que não tem nada a ver com o que eu faço. Então, tipo, isso mostra que não é 100% eu, entendeu? É só uma parte que forma a minha pessoa. E outra coisa também, Que quando é a a... gente vê uma pessoa que a gente vê essas histórias, quando a gente vê essas histórias assim dessas pessoas que ganharam, tinha uma carreira super boa e não sei o quê, aí essa pessoa vendeu tudo, comprou um trailer e foi viajar a vida. Essa pessoa não é julgada, tipo, nossa, você vai abandonar a sua carreira.
geralmente as pessoas vão dizer, nossa, que legal, essa pessoa tá indo pro mundo, vai viver, tá certo, é isso mesmo, tem idade, tá novo ainda, aproveita. Depois você retoma a carreira, quando voltar da viagem dá um jeito. Mas quando é maternidade, tem um peso, né? Quando é para viajar, quando é para, sei lá, escalar a montanha, virar monge, sei lá, todo mundo apoia. Agora, quando é para a gente se dedicar, né, à formação de um ser humano, né, na construção de um ser humano, a gente é julgado por isso, né? Então, eu acho assim, existe essa questão cultural, né? Existe essa cultura de que a mulher ocupou esse lugar de dona de casa por muitos anos, né? E agora a gente não pode voltar mais para esse lugar. Eu acho que a gente pode voltar para os lugares que a gente quiser, desde que seja uma consciência. A gente está tomando essa decisão de forma consciente, né? Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Que tanto as mães que deixam a criança na creche, tanto as mães que deixam a criança com a avó, né? A Clarice fica com a avó, né? Eu acho que assim, cada família tem a sua opção, cada família tem aquilo que cabe, aquilo que faz sentido, né? E desde que seja uma atitude consciente, né? Desde que essa mulher não esteja fazendo isso por pressão, porque quantas mulheres voltam ao mercado de trabalho também com dor no coração de deixar a criança em casa, porque não consegue se impor perante essa sociedade sobre essas falas e dizer assim, olha, embora eu tô ouvindo tudo isso, eu vou ficar em casa, sabe? Não consegue, porque tem medo, tanto medo desse julgamento dos outros, que ela acaba se forçando a voltar ao mercado de trabalho, ela acaba se forçando a trabalhar, ela acaba colocando a sua criança nessa situação, né? Aí acaba sendo sofrimento para os dois, e ela nem tá contente no serviço, mas ela precisa voltar, não só pelo financeiro, mas pelo que os outros vão pensar, né? Então eu falo que qualquer atitude é válida, qualquer decisão que você tomar, ela é importante e ela tem que ser importante primeiro para você. Se ela faz sentido para você, se você tá bem com a decisão que você vai tomar, se isso é o que você realmente quer ou se isso é o realmente possível, né? Porque nem sempre o que a gente quer é possível, né? Tem pessoas que a renda da mulher às vezes é complementar à renda do homem em casa. Só a renda do homem não é o suficiente. Então, assim, se você precisa tomar essa decisão, seja consciente e busque meios de fazer isso mais leve, né? Existem formas da gente fazer, né? Existem formas da gente não expor a nossa criança a determinadas situações, né? E existem formas da gente se impor como mãe também, porque o mercado de trabalho, ele só quer você profissional. Ele não olha para você como mãe. E seja lá qual mercado for, olha que eu trabalhei só com mulheres, né? Então, assim, o mercado, ele você é só um número, né? Então, é o que eu falo, são escolhas diárias, né? Então, diariamente você tem que escolher o que você vai atender primeiro, né? Tem dias que você vai atender a sua criança, tem dias que você vai atender o seu trabalho. E tudo bem, né? Eu acho que a culpa é a pior, não é a nossa melhor aliada, né? Então, assim, tá ciente, tá consciente da decisão que toma e procurar meios de fazer com que as consequências disso sejam cada vez menos, né? Menores. Para sua criança, para você. E você tem que estar bem, né? Não adianta você fazer isso e ficar mal, né? Porque também tem muita gente que tá dentro de casa e tá vendo a coleguinha trabalhar e tá assim, poxa, eu poderia estar produzindo também, eu poderia estar indo. E aí o trabalho de casa começa a ser um fardo, né? E não é legal. Acho que ter consciência mesmo, ter a real clareza sobre aquilo que quer é a melhor forma. Isso. E outra coisa também que você falou que onde você trabalhava a maioria era mulheres, é uma pergunta. Quem que mais futucou sua cabeça? Foi um homem ou foi uma mulher? E, tipo, as críticas que eu recebi foram todas de mulher, nenhuma era de homem. Ai, engasguei. Pausou. Opa, pausou aqui pra mim, Ana. Ai, meu Deus. Ai, um momentinho, peraí. Vou pegar mais água. Deu uma pausa aqui. Mas acho que você estava falando de mulher, de que as críticas vêm das mulheres, né?
Então eu acho que vem um pouquinho também, é, eu acho que vem dessa dor que essa mulher carrega, e aí ao invés dela ser apoio, ela acaba sendo, ela acaba vindo dessa dor, ela acaba soltando isso desse lugar que é de dor, né? Então assim, a mãe voltou a trabalhar, ela gostaria de ter ficado em casa, ela não pôde, ela voltou, e aí ela não pôde ficar em casa. Foi uma situação além do que ela poderia escolher. Aí ela por algum motivo, Bom, ela carrega, ela não gostaria de ter feito isso. Tudo bem? ai, meu Deu uma Deus, travada voltou. aqui na hora que você falou. Então, das pessoas que julgaram, né, que criticaram, falaram alguma coisa, nenhum partiu de homem. Todos foram mulheres. Então, tipo, em vez das mulheres se apoiarem, que nem você falou que onde você trabalhava eram a maioria mulheres, né? Em vez de compreender a situação, foram as que mais julgaram. Isso foi o que mais me incomodou. Porque as mulheres não se apoiam. E, tipo, é o que você falou. Da sua dor tem que ser a dor da outra. Você não apoiar a dor da outra só porque, tipo, comeu e não morreu. Então, principalmente pela mulher, saber como sente é a que deveria apoiar, a que deveria acolher. Ai, meu Deus. Exatamente. Exatamente. Eu acho que quando a gente carrega algum tipo de dor e a gente sabe o quanto aquilo nos incomoda, quando a gente vê a outra passando pelo mesmo motivo, pela mesma situação, o melhor comentário não é esse. Ah, minha filha foi pra creche e não morreu. Ah, eu voltei a trabalhar e tá tudo bem. Aí, olha como é que ela tá grandona, como ela tá crescida, não morreu, né? É o que eu sempre brinco. Eu não sabia que criar um filho era questão de sobrevivência, né? Eu não sabia que era só pra sobreviver. Eu achava que era pra Ai, crescer nossa. feliz e consciente, não pra ser um sobrevivente. Sobrevivente é de Então, guerra, né? Eu também não não sabia que a tem essa intenção era guerra. matar, né? Eu vi uma vez a menina falando assim, meu filho comeu açúcar e não morreu. Ela falou assim, que pena, eu não sabia, né? Assim, se a intenção era Amor, matar, eu não sabia que a intenção era matar. Porque aqui em casa, por exemplo, a gente não tá tentando matar ninguém. Então aqui a gente não tá tentando, sabe? Então aqui tá tudo bem. Então eu não sabia que a intenção era matar. A intenção era essa, colocar na creche pra morrer. Ah, não morreu aí, tá é, vendo? Coloquei na creche e não morreu. Não é essa a questão, né? É, sim. a questão é pelos meios, o sentimento que faz as coisas acontecerem, o sentimento que faz as pessoas tomarem as decisões, enfim. Sim. Voltou. Bom dia, Karine entrou. A galera entrou aqui, mas hoje o povo tá quietinho, tá todo mundo assistindo na cama aqui, eu acho. Tá cuidando ainda. É isso, né? Eu acho que o recado final é assim, mulheres, se apoiem, né? Se ajudem. Cada pessoa tem uma escolha. A sua dor não precisa Sim. ser a dor do outro, né? O fato de eu ver outra mãe superando essa dor ou conseguindo fazer algo diferente de mim, né? Me deixa mais feliz, né? Porque eu sei que é uma criança, eu acho que a gente sempre tem que olhar para a criança, né? Eu gosto muito de ter a perspectiva da criança. Então, quando eu vejo, assim, Sim. como eu falo pra você, uma dor que eu carrego, que é a cesárea. Então, quando eu vejo uma mãe tendo parto normal, eu sempre penso, poxa, essa criança teve a chance de nascer naturalmente, né? Então, eu sempre olho para essa Sim. criança, para essa mãe que não vai passar por essa dor de ter um parto cesárea, né? Se é o que ela decidiu, na verdade, né? Se for o que ela decidiu, né? Porque eu sempre tenho esse olhar, né, da criança. Então, quando eu vejo. Eu tive sucesso na amamentação, mas tem pessoas que não têm sucesso na amamentação e ainda assim apoiam a amamentação, né? E aí, quando eu vejo uma mãe amamentando uma criança, eu falo, poxa, o direito dessa criança está sendo preservado, né? Então, eu olho para essa criança. Né? Então, quando eu vejo uma mãe que decidiu não trabalhar, decidiu mudar né? Porque muitas vezes vem desse lugar, né? A gente precisa baixar nosso padrão de vida para que a mãe não trabalhe, por exemplo, né? Então, assim, existe uma parcela da população
né? Que lógico que a parcela que está no meio, né? A gente tem que deixar bem claro, tem uma consciência de classe aqui, que pessoas que estão na faixa da pobreza, pessoas que não, elas não têm esse recurso, né? Elas não têm como. Mas pessoas que conseguem decidir, né? Que são pessoas que estão na faixa do meio, às vezes elas têm que baixar um pouquinho o padrão de vida para poder encaixar essa mãe que não vai trabalhar, né? E tá tudo bem, né? E a gente tem que assumir essas escolhas. Também. Eu acho que é isso. São escolhas e se sintam todas apoiadas nas escolhas que vocês fizeram. Ana, eu adorei nosso papo. Achei que foi Também. produtivo. Acho que a gente deu aqui bastante ideias para quem está aí. Acho que o recado final é esse mesmo, né? A gente se apoiar, a gente ter consciência daquilo que a gente quer. Porque quando a gente tem certeza do que está fazendo, essas opiniões, embora nos incomode, a gente acha um absurdo, mas às vezes que a gente solta aqui, solta aqui, porque a gente sabe do que a gente está fazendo. A gente sabe daquilo que realmente a gente está escolhendo. A gente sabe os porquês, né, das nossas escolhas. Eu acho que isso é essencial. Fico muito feliz que você esteja contente, você esteja firme na sua escolha. Eu espero que você tenha sucesso aí nessa nova etapa, né? Eu tenho certeza que futuramente você vai voltar e vai voltar de uma outra forma, vai voltar transformada também, né? Eu estou aqui nesse caminho, renovada, né? Com menos preocupações. Quanto mais nossa criança tem autonomia, mais a gente fica tranquilo em voltar, né? É verdade. E é isso. Gente, eu adorei, adorei. Muito obrigada para quem esteve aqui, quem estava aqui com a gente, esteve aqui esse tempo todo, desde as 8 da manhã. Um ótimo sábado para vocês, um bom final de semana. Tá certo? Final de semana, Ana, brigadão. Eu queria agradecer também, obrigada pelo convite, por abrir seu espaço, né, para eu compartilhar da minha ideia. A gente tem muita coisa em comum, né, pelo que a gente já conversou outras vezes. E também para a gente estar passando esse recado, nessa mensagem para outras mães, para estar acolhendo também, para dizer que elas não estão sozinhas, né? Independente da decisão que elas tomarem, de se elas quererem dar essa pausa, ou se elas também preferirem se identificar mais com a carreira profissional e não com a maternidade, que também acontece, né? Da mulher não se sentir tão realizada na maternidade, mais profissionalmente. E também tá tudo bem. E tá tudo bem. É importante que a mulher se sinta bem e principalmente porque ela precisa estar bem para conseguir atender a demanda da criança, porque ela, se não estiver bem, acaba refletindo isso na criação do filho, né? Então é importante que ela se sinta bem, se sinta acolhida em qualquer decisão que ela tomar e segue o coração, né? Que eu sempre digo, segue o seu coração que bem nunca falha, né? Todo o resto se ajeita depois disso, né? Verdade. Dá tchau pra Ana que a gente vai embora. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Bom dia pra vocês. Ana, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau.